O Afro Raga, ele já veio aqui, veio inclusive há um mês, eu estava olhando, ele veio no dia 23 de junho, então um mês depois ele está aqui conosco. Ele é cantor, produtor, professor de rap de Brasília, atuante há mais de 2 décadas no hip hop brasileiro, tendo sua trajetória iniciada em 2003. Com uma carreira extensa, ele acumula diversas produções, participações em rádio e TV, incluindo canais como Rapbox, além de shows e festivais. Sua versatilidade levou a dividir palcos com nomes como Chico César e Gog, e desde 2015 também atua como produtor musical, explorando o rap e seus subgêneros. Além de sua carreira artística, o Afro Raga também é o idealizador do Escola do Flow, uma metodologia de ensino de rap profissional fundado em 2017. E junto com o Afro Raga, hoje a gente também vai ter o prazer de conhecermos aqui e a gente poder conversar com o Dr. Zumba, que é um outro artista de Brasília. Ele que venceu o concurso nacional Abril pro Rap. Essa vitória resultou na gravação do disco Preto e Branco Brasileiro, que marcou a cena do Distrito Federal com faixas icônicas como Redenção e a inovadora fusão de rap e forró em Lampião. Dividiu o palco com gigantes da música brasileira como o Chico César, o Gog, Tribo da Periferia, MV Bill, Câmbio Negro, e formou o grupo Movni, ao lado de Naui e Afro Raga, produtor e compositor. Ele é associado da Escola do Flow, atua como beatmaker, diretor musical e professor, além de compor para diversos artistas do Brasil. Sua expertise foi recentemente requisitada no projeto A Luta Continua, idealizado por Gog, onde atuou na direção vocal de grandes nomes do rap de Brasília. Dito isso, Afro Raga e Dr. Zumba, sejam bem-vindos aqui ao Cultura Brasileira. Boa noite para vocês. Agradeço muito o convite para vocês virem aqui falar um pouco, claro, do trabalho de vocês e também dos debates colocados aí. Eu chamei o Afro Raga, falei com ele de uma publicação que eu vi, a gente já pode até começar a falar disso, mas antes quero ouvi-los. Boa noite para vocês. Obrigada, viu, gente, por estarem aqui conosco no Cultura Brasileira. Opa! Para manter a tradição, aí você começa. Boa noite, estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Beleza. Bom, boa noite aí para Geraldo, Farol Brasil. Agradecer mais uma vez aí pela recepção, pelo convite da Thalita. Bem que você chegou e falou aí, né? Pô, tem que voltar aqui e tal. E pô, rolou mesmo, né? Chamou mais uma vez. Em tão pouco tempo e fico feliz que tenha contribuído. Achei que foi muito legal o papo, achei que foi muito bem recebido e compreendido, trazendo uma nova dimensão da cultura hip hop, né? Da gente que já é fazedor dessa cultura há mais de 20 anos. Somar o Zumba aí dá mais de 40. E hoje estou bem acompanhado aí do meu irmão de jornada e de vida, Dr. Zumba, que também é um grande irmão aí da cultura hip hop, um grande construtor. E ele também é um dos membros aí da Escola do Flow. E aí, como foi para você? Foi, pô, Thalita, já que você está querendo puxar esse assunto, então deixa eu puxar alguém do bonde aqui que é bom de trocar esse tipo de ideia. E hoje vocês do Farol Brasil vai ter a oportunidade de conhecer mais uma pessoa aí da Escola do Flow. E é isso, Dr. Zumba, dá seu salve aí. Opa, salve, salve, Dr. Zumba na voz. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quero dizer que eu acompanho o trabalho aí do Jones já há bastante tempo, desde quando o bagulho começou a ficar mais doido do que sempre foi no Brasil. Nunca foi fácil, mas ali por meados de 2015, por ali começou a ficar mais doido. E aí, desde então, acompanho o trampo aí do Jones e tal, o que me ajudou também a entender melhor o processo de radicalização e a coisa toda, né? E é importante. E o teu trabalho também, Thalita, eu já acompanho desde o DCM. Fiquei muito feliz que você veio parar aqui no Farol também e tal. Acompanho desde o teu primeiro programa aqui. Desde o primeiro programa eu vejo a galera no chat dizendo, pô, chama a Afro Raga da Escola do Flow, chama a Afro Raga da Escola do Flow e tal. Quando eu vi o mestrão Afro Raga aqui, fiquei muito feliz. E é isso, é uma satisfação muito grande estar aqui. Espero que a gente possa contribuir aí com o assunto aí da pauta.
Pô, o Dr. Zumba, fico feliz, viu? Que bom, assim, é uma honra saber que você já me acompanha lá desde do outro canal, do DCM, que bom, muito massa, muito bom. E agora, acho que aqui, inclusive, né, no Cultura Brasileira, a gente vai conseguir entrar mesmo nesses assuntos todos que são muitíssimo importantes, né? Falar de cultura brasileira, falar de música brasileira, dos movimentos culturais brasileiros, e que vocês, enquanto artistas, então, estão totalmente inseridos. Então, nada melhor do que ouvi-los, né? Acho que vale muito a pena. E aí, dito isso, Afro-Raga, Dr. Zumba. Eu chamei o Afro-Raga, como eu disse, né? Na semana passada a gente estava conversando, porque eu vi uma publicação, estava até procurando ela aqui, e essa publicação ela diz o seguinte: olha só, a chamada dela fala o seguinte: o monopólio invisível, é uma chamada para uma reportagem, tá? Como a indústria do rap está bloqueando a nova geração. E aí diz assim, né? A chamada, a legenda da publicação, que está lá no Instagram, diz assim: enquanto uns batem no peito falando de resistência, outros estão fechando portas para a nova geração. O rap virou vitrine para poucos e labirinto para muitos. Gravadoras, artistas e selos influentes estão travando o crescimento da cena e bloqueando quem vem de verdade da rua. E aí eles elaboram, né? Trazem mais detalhes, inclusive falando dessa questão das gravadoras, que o rap brasileiro ele vive uma era de ouro, de visualizações, de premiações, mas a realidade dos artistas independentes é outra, e que há uma espécie de dominação de um monopólio silencioso. E aí vocês que estão na cena e que, para além de estarem na cena enquanto artistas, produtores, vocês têm uma coisa que é diferenciada, que é a formação de novos artistas. Então, isso eu acho que não tem pessoas melhores, né, para poderem, enfim, conversar conosco sobre esse tema. E minha pergunta é essa: o rap, ele se elitizou? Como é que vocês estão avaliando, inclusive a partir dessa chamada, dessa publicação? Como é que vocês estão pensando nesse sentido? De fato, há uma elitização do rap? Boa, já começa lançando a braba, né? Eu tinha dado abrindo alas aí da outra vez, eu vou querer que o meu mestre irmão Dr. Zumba faça isso agora. Só queria pedir, mas o povo falou que o seu volume tá um pouquinho baixo, não entendi por quê. Eu tô te ouvindo bem, a Thalita também. Não sei onde eu posso aumentar aqui, velho. Não, então tá tudo bem. Não, a sua voz tá bem gostosinha, cara. Ai, que delícia. Vamos nessa. Então. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui, olha só, vamos lá. Ei, fala aí. Oi, 1, 2, teste, 1, 2, teste. Aí, agora melhorou, né? Na hora que eu entrei no StreamYard, tava legal a barrinha lá. Enfim. Então, se elitizou, sim e não. Porque o que acontece? Essa tentativa de gourmetizar o rap, ela existe desde quando o rap surgiu lá nos Estados Unidos, né? Houveram tentativas de não só gourmetizar, como embranquiçar o rap, com o Vanilla Ice, que é o caso mais emblemático, né? E no Brasil, a gente teve tentativas aí com outros grupos, que eu prefiro não citar o nome, que é para não arrumar treta desnecessária aí na cena. Mas, enfim, houve essa tentativa de uma certa vertente meio playboy do rap no Brasil, quando o rap começou a ficar mais profissionalizado e atingir festivais e ficar mais mercadológico ali, com a galera mais rap de condomínio, digamos assim. Só que começou a ficar feio, começou a pegar mal, porque começou a ter críticas do próprio público e tal nesse sentido, e eles pegaram o discurso de playboy e começaram a colocar representantes da quebrada nesse discurso de playboy, que é a coisa mais da ideologia burguesa, né? Ideologia dominante, de tipo do individualismo, de que tudo é uma questão do ter acima do ser, uma desvinculação daquele sentimento coletivo de que sempre teve ali no rap e tal. Você pega letras como Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque, letras que são icônicas do rap, e um dos traços, para além da denúncia social, do protesto, um dos traços principais é justamente esse senso de comunidade. São raps falando da comunidade, mesmo que seja falando de si, mas a partir de uma perspectiva de incluir a comunidade, de trazer a comunidade junto.
Hoje em dia está muito comum o rap de ego trip, e etc. também, né? Então, tudo isso vai gerando uma transformação no rap que eu acho que isso não vai levar para uma elitização, mas leva para uma questão de formação de ideologia, de infiltração da ideologia dominante dentro do rap. A questão bom, puxando lá para aquela postagem do Insta, que é o ponto de partida da nossa conversa, o que acontece? O que a galera está chamando de elitização é um processo que é normal do capitalismo, que é a tendência ao monopólio, né? A galera que é aqui público do canal, com certeza já está familiarizada com o termo, mas para a rapa que é do movimento rap que venha a ouvir essa conversa nossa aqui, a parada é muito simples. A partir do momento que a gente começa a se profissionalizar, vê uma parada que é inevitável nesse processo, que é os grupos de rap passam a ser empresas, né? Eles passam a se portar como empresa e isso traz uma consequência que é... O que é uma empresa? Numa empresa, o básico de uma empresa é você minimizar os seus gastos e maximizar os seus ganhos. E um terceiro elemento é você eliminar a concorrência, né? Ou pelo menos diminuir o mínimo possível a concorrência, porque afinal de contas você está disputando fatias de mercado. Então, é imaginar como se fosse um grande bolo, e esse bolo é o tanto de grana que tem correndo entre a galera que curte rap, só que se você é um empresário, seu grupo tem um empresário. Esse empresário, ele está querendo a fatia que ele já tem, e ano que vem ele está disputando outra fatia. E você vai acumulando fatias. Isso é estar no game, né? Uma empresa que ela não consegue estar com uma fatia hoje, 2 amanhã, 2 no ano que vem, 3 no próximo ano, 4, 5 e acumular fatias, é uma empresa que já ela está fora do game, né? Ela vai à falência, né? Lembrando que ir à falência não necessariamente é ir morar debaixo da ponte, principalmente para quem é do grande capital, mas é uma questão de game over. Então, a própria dinâmica do capitalismo, ela vai gerando essa questão de afastamento, de certa forma, daquela coisa mais humilde, dos bailezinhos de quebrada, 10 conto a entrada, etc, etc. E isso também traz uma coisa que a galera valoriza muito dentro da cultura do rap hoje em dia, que é cachês altos, né? Não tem como ter cachê milionário para todo mundo, galera. Cachê milionário é a questão básica de oferta e demanda. Se tem muito grupo ali no hype, os cachês vão diminuir. Então, existe um controle mesmo ali de poucos grupos no hype para ter cachê altão, saca? Tipo, então é aquela coisa da escassez artificial, né? Então é natural que aconteça isso. Ali na postagem do Instagram, eu achei que aconteceu uma coisa que é muito normal de acontecer no rap. Eu que sou do rap ali do final dos anos 90, da segunda metade dos anos 90, a gente falava muito de sistema sem saber o que era sistema, né? E eu acho que canais como esse de vocês aqui, eles dão a oportunidade da gente de destrinchar melhor o que é sistema, para a gente não ficar levando para o nível do indivíduo, para a gente não ficar levando para o nível de fulano faz panelinha, ó que feio, ai, essa galera faz panelinha. Não, é uma estrutura que força a galera a agir de acordo com essa estrutura, concordando ou não com esse sistema. Quem gosta desse sistema ou quem não gosta vai ter que dançar conforme a música, porque a força que esse sistema exerce sobre a gente é esmagadora. Dentro disso, né, eu acho que tem uma coisa que o rap pecou muito, que é de se apegar muito à crítica, à denúncia, mas a gente acaba caindo num certo conformismo rebelde, né? Parece contraditório dizer isso, mas é uma certa rebeldia conformista, que a gente xinga, critica, mas ao mesmo tempo não aponta alternativas. Isso é ruim, porque gera uma rebeldia que está no discurso, mas acaba virando um conformismo do tipo, tudo uma merda, mas fazer o quê? É assim, né? E isso gerou uma galera que acabou indo para alguém que estava oferecendo alguma alternativa, que é o seguinte, que a Playboyzada chegou e falou, irmão, os rappers gringos cantam de ostentação, canta de individualismo, canta de putaria, papapá, isso daqui, nada contra cantar putaria. A gente pode entrar nesse assunto lá pro meio da conversa. Mas a questão é, a galera chegou e falou, eu dou dinheiro para quem cantar a ideologia de Playboy igual o rap gringo. E aí tinha uma galera que olhava para o nosso lado, que a gente só reclamava da vida, mas não tinha alternativa para nada, não construía nada. E olhou para os Playboy dando dinheiro e falando, vem cá, ó, canta o que eu quero ouvir, que eu vou encher vocês de grana, tá ligado?
Então, eu acho que é importante a gente perceber esse processo que está acontecendo de um certo afastamento das raízes, para a gente pensar em formas de botar a galera que é de uma outra vertente para também criar formas de se manter, de se divulgar, formas alternativas. Nos Estados Unidos, como já tem muito tempo que eles estão no mercado, eles têm um mercado underground muito grande, muito fortalecido. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, mas não underground no sentido infantil, no sentido adolescente, de tipo, a gente é underground, então a gente só faz aquelas músicas chatas de 10 minutos, sem refrão, com a batida lenta, que é uma coisa que eu também acho que é um problema dentro do rap, esse entendimento de que um rap mais crítico, com um conteúdo mais contestador, de consciência de classe, tem que ser uma música chata de 15 minutos, com a batida lenta, sem refrão. Eu já me manifesto contra isso lá quando eu comecei. Você citou aí a música que eu tenho, Lampião, que é um rap com forró. Na época dividiu muito a galera aqui, porque uma galera falou que eu estava fuleirando o rap e outra galera já gostou, achou ousado, mas é isso. O conteúdo da letra é crítico, mas eu quis fazer uma música de rolar no churrasco, entendeu? Acho que a gente tem que ter essa percepção de disputar espaço, saca? Ao invés de só reclamar, porque é legal ser crítico, mas assim, como eu já estou há muito tempo nesse corre aí, eu quero ir para além da crítica, eu quero buscar alternativas. Eu acho que para começar a conversa, acho que é isso. Falei um pouquinho demais, mas é porque o assunto realmente rende. É isso, Afro-Haga, se você quiser complementar, fica à vontade, meu querido. Bom, como o mestre Dr. Zuma falou, só quero rechear alguns pontos aqui que realmente é inevitável que isso ia acontecer, né? O próprio Emicida tem uma música dele que ele fala assim, vender até Jesus porque não ia vender rap, né? A gente tem aí os vendilhões da fé, a mercadoria, Cristo como religião, Deus como salvação, mas tudo envolvendo material. Aí os carros lá com adesivo, Deus que deu, tipo, sabe, presente de Deus. Então, eu vejo que a religião, a crença, a fé, ela tem uma subjetividade muito maior, e mesmo assim esse sistema ele é tão escroto que ele consegue mercantilizar até isso, sacou? Então, eu não acho que isso estranha que isso chegaria no rap, entendeu? Mas é claro que a gente tem os nossos contextos, né? Como o mestre Zuma bem apresentou, um contexto histórico bem breve, bem importante, e que isso é um processo que nos Estados Unidos se deu há muito tempo, e é por isso que eu tenho dito que a partir de 2010, a partir do momento da ascensão do subgênero do trap, que é um dos subgêneros do rap, né? É uma das formas de fazer rap. A partir de 2010, eu sinto que a gente começou a viver o que eu chamo de o delay dos americanos. Os americanos, eles já viveram isso de maneira extrema nos anos 2000, a mercantilização, a comercialização, a extrema propaganda e tal. Foi o ápice deles nesse sentido. Claro que já vinha sendo construído antes, né? E aí, aqui no Brasil, começou a partir de 2010, né? A gente tem, inclusive, uma pessoa que esse artista, a gente pode dizer que é como se ele fosse uma marcação de um tempo histórico desse processo, que é o Rafa Moreira, né? O Rafa Moreira é o cara que jogou muito a cena para esse rumo, e claro que tem outros artistas também, mas ele é um cara que ele é reconhecido por trazer o trap, assim, nesse nível, com essa estética aqui no Brasil. E assim, o que acontece? Eu acredito que, como o mestre Zuma também complementou, que o hip hop, a melhor coisa que o hip hop faz, o hip hop tem 4 elementos, né? Que é o MC, o DJ, o grafite e o break. O nosso elemento do MC é como se o rap fosse o porta-voz, né? Dessa cultura. O mestre de cerimônia dessa cultura. E aí, o melhor que a gente produziu até hoje foram críticas muito bem feitas. Foram textos bem feitos. Não dá para dizer que isso não é uma coisa assim, não efetiva, porque o que a gente mais tem é gente que disse que se entendeu como, por exemplo, uma pessoa negra resgatou a autoestima com Racionais da vida, né? Que o Racionais é um fenômeno sociológico que impactou de um jeito que nem eles esperavam
Até porque se tivesse como fabricar um Racionais, nossa, a revolução já tinha acontecido. A gente fabricava um 5, já estava contra o Brasil. Então, nem eles esperavam que isso ia acontecer, mas é um discurso que ajudou muita gente. É uma coisa que realmente deu uma perspectiva de vida, deu um caminho para muitos de nós. Isso não é uma coisa trivial, isso não é uma coisa pequena. Mas eu sinto que a gente precisa estar num novo patamar, sabe? A gente precisa ir para um outro nível, né? E esse nível envolve uma organização em vários sentidos. Tanto no sentido de não olhando uma questão de superação, tipo assim, enquanto estivermos nesse sistema, como a gente atua de maneira inteligente e como a gente caminha para poder ir além e superar todo esse processo, né? Então, talvez alguns puristas, né, estejam um pouco assustados com esse acontecimento, tanto que existe até esse problema que a gente até citou na live passada de ter uma separação, né, do trap e do rap, que é uma coisa completamente errada, né, que não acontece na Europa, não acontece na América Latina, não acontece nos Estados Unidos, e eu acho que a gente também não tem que comprar isso, acho que o caminho não é esse, porque isso fortalece essa segregação, porque você cria uma ala, tipo assim, ó, sabe aquele rap, aquelas coisas das antigas, aqueles caras lá, agora o novo é o trap, e aí a gente tem nossa cena, mas é do jeito que a gente quer no pianinho. E é importante lembrar que o rap ele é mais do que uma música, né? Ele é um elemento de um movimento que representa um contexto histórico, que representa uma luta, que representa uma coisa que envolve um povo, né? Que é oprimido por esse sistema, que tem todo um processo que vem em tempos anteriores. Então, não tem como você simplesmente transformar isso numa música de entretenimento apenas. Apesar de que eu defendo, sim, que o hip hop é sobre pensar e dançar. Isso é estabelecido desde o começo da sua cultura, mas a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa avançar nossa consciência de organização e para não ir com essa lógica apenas mercadológica. Porque nesse texto aí, que a gente está baseando nossa conversa, tem uma coisa que tem uma parte do texto lá que eu acho até um pouco ingênua, que ele fala assim, uma cultura que se fala de união, mas na prática as portas são fechadas e tal. Tipo assim, cara, eu acredito na união, eu acredito que a resposta é a união organizativa, não a união de lógica mercadológica. Não existe união de lógica mercadológica. A lógica mercadológica é a competição. Cada um por si, sacou? Tipo, então eu achei essa parte. Você vê como a gente ainda tem muito que avançar a nossa consciência. Não basta apenas o discurso. E outra coisa, não é só a gente também ficar falando de revolução, de ficar falando as músicas, igual o Mestre Sumo falou também, só porque a gente vai falar de uma coisa séria, que a gente precisa ser uma música toda sisuda, toda uma música chata. O que a gente faz nos bastidores é muito mais efetivo do que só o nosso discurso. O discurso também cria caminhos, mas o que a gente faz nos bastidores também é importante. Porque não adianta eu pagar de revolucionário, ficar cantando para a torcida, ficar jogando ideias que eu sei que a galera vai abraçar no discurso, mas e aí, o que eu faço de verdade? Pela minha comunidade, na minha cena, local, no meu estado, sabe? Então é uma coisa que vai muito além. Afro Raga e Dr. Zumba, aí duas questões. A primeira é, vocês, enquanto formadores de novos artistas, né, com a Escola do Flow, na verdade, um pequeno comentário antes, até complementando um pouco do que vocês trouxeram. Tem uma coisa também que me fez pensar, a partir desse texto, e nele que a gente está baseando, né, se o rap se elitizou ou não, que também, assim, o hip hop e o rap, ele não está fora do contexto atual. O contexto atual que a gente vive, o contexto social que nós vivenciamos, é o contexto do ultraliberalismo, do individualismo exacerbado, da ideia do empreendedor enquanto aquele que vai conseguir sozinho tudo que ele quiser, e aí isso vai traduzir nesse discurso essa máxima que todo mundo gosta de reproduzir, repetir, e que já é muito questionado, o tal do a favela venceu, essa ideia de que você é um vencedor se você conseguir seguir determinados passos, quer dizer, isso está inserido nas nossas dinâmicas sociais.
Portanto, me parece, e aí gostaria de ouvi-los, que o hip hop e, portanto, o rap e o trap não estão dissociados disso. Pelo contrário, né? E aí, quando, por exemplo, esses novos artistas chegam até vocês e que vocês estão formando, estão ali num processo mesmo, né, de levar o trabalho de vocês com eles, vocês percebem isso na mentalidade desses novos artistas? Assim, essas pessoas, eles têm essa, por exemplo, como o Dr. Zumba lhe trouxe, né, de que há, de fato, uma questão. O artista, ele tá ali, um jovem, ele tá ali, ele quer fazer a música dele, mas ele também precisa pagar as contas. A vida tá acontecendo, né? A gente ainda tá no capitalismo, então não tem como fugir disso. Então a gente tem a coisa de ser um idealista, etc., mas tem também ali a grana que precisa chegar. E aí também há um dilema nessa questão, e é também aqui talvez seja até problemático o que eu vou falar, a escolha, porque não é necessariamente uma escolha, né? Mas, assim, qual é o caminho que esse artista vai trilhar dentro do rap? Se ele vai seguir essa dinâmica mais mercadológica, de letras que tem mais esse atrativo da ostentação e tal, ou se ele vai seguir essa coisa de ter a crítica social, que é aquilo que a gente sempre está relacionando e associando ao rap, né? O rap é crítica social. O rap é aquilo de botar o dedo na ferida e falar, enfim, o que precisa ser falado, etc., e deixar as pessoas ali desconfortáveis em alguma medida mesmo, porque é isso, né? Nossa realidade não é uma realidade fácil. Então, como é que é essa relação desses artistas, assim? Como é que eles estão chegando, essa relação com vocês, assim, na hora que vocês estão no processo, dentro do Escola do Flow, nas produções dos shows, na cena como um todo mesmo, com essas novas gerações do rap? A gente faz uma live no nosso canal Escola do Flow. Desde o ano passado a gente faz ela com frequência, e é uma live que se chama Live Ouvindo Seu Rap, que é todo domingo às 21 horas. A gente tem uma regularidade muito grande, é muito difícil de faltar. E aí, ano passado, a gente ouviu mais de 500 raps. E a gente tem, só na programação do ano passado, catalogado mais de 200 raps. E esses raps que estão catalogados são raps que a gente gostou, que a gente aprovou, que a gente achou, passou por uma análise, etc e tal. E aí, na live, né, a prática é o critério da verdade, né, o materialismo da coisa. Pô, vamos ver se o rap tá perdido assim, né? Vamos ver na prática, ouvindo esses rap, se tá só o que estão dizendo aí, que é só agora o hype e tal, que esse é o trap dominou tudo. E aí a gente acabou vendo ao longo do ano que o rap está mais vivo e versátil do que nunca. Na verdade, ele está melhor do que antes. Por quê? Porque tem muito mais gente fazendo rap de muito mais jeito hoje, porque tem muito mais gente podendo fazer. Porque por mais que as tecnologias elas não são feitas e pensadas para que a gente tenha exatamente acesso, mas é uma tecnologia tão avançada que hoje em dia as pessoas conseguem fazer até pelo celular, entendeu? E hoje em dia a gente tem acesso a beat, vai no YouTube, vai no SoundCloud, tem muitas fontes hoje em dia, né, por causa da internet, no seu formato atual. Então, assim, a gente tem até alguns exemplos aqui no chat de pessoas que são da nossa comunidade, como o próprio Macro MC, que é um baita MC, saca? Tipo assim, até o João Carvalho um dia ouviu o rap dele, pirou, loucamente, assim, com o som do cara. O cara é incrível e tem um rap que tem aquele legado da crítica, da coisa clássica, mas que tem uma musicalidade super interessante, tem um refrão foda. A gente tem o Carinha aqui também, que é um cara que faz um rap totalmente experimental, sacou? Totalmente transcendental, sacou? Então, tipo, só esses dois artistas eles são completamente diferentes uns dos outros. Então, assim, a gente conseguiu perceber na prática que a gente tem muito mais diversidade hoje do que antes. E a gente tem também, por exemplo, uma galera clássica, tipo a galera do quadrilha DJM, representado principalmente pelo Billy Johnny 19 e o 081, que são caras das antigas, mas eles fazem raps, assim, com aquela pegada, com os textos de coisas do clássico, só que eles parecem sempre inovadores. Não parece que é uma coisa antiga, sabe? Eles sempre estão fazendo rap diferentes, com beats diferentes, sempre se reinventando. Então a gente ouve de tudo, e gente de todas as idades. Gente bem jovem, gente bem mais velha.
Então a gente acaba percebendo o seguinte, que eu estou construindo, né, junto com o Dr. Zumba, né, toda a nossa comunidade, uma perspectiva assim, a gente tem o nosso ponto basilar, central, ensinar reprofissionalmente. Mas no processo de ensinar reprofissionalmente, invariavelmente a gente acaba lidando com a questão das análises da música. Então, assim, por que eu pensei em começar a fazer lá ouvindo seu rap? Porque muitas das pessoas ficavam pedindo para ouvir o rap delas. Às vezes não tinha condição de fazer uma aula, mas muita gente fica pedindo. Ou ver um vídeo nosso, um corte, acha legal e quer que a gente ouça a música deles. Então eu falei, cara, foi assim, eu tirar um tempo, fazer esse quadro no canal. E aí a gente conseguiu perceber com esse exame que realmente o rap está muito mais versátil, com muitas ideias de todos os tipos. Tanto a questão festiva, love song, críticas muito bem feitas, assertivas e tal. Então, o que acontece? A gente está, com a escola do Flow, buscando se colocar com uma proposta, né, para poder responder a isso. E eu vejo que a gente tem que atuar com duas frentes. A gente precisa atuar com a frente que considera o mainstream, sim, porque dos nossos pode ser que algum seja capturado por eles, que seja interessante para eles, a gente não sabe. A nossa comunidade é muito grande, tem muito rap, né? Igual eu falei, só ano passado a gente ouviu mais de 500. Então, sei lá, tem algum deles que pode ser um dia convidado, capturado, chamado para essa lógica do mainstream. Mas a gente tem que orientar esse jovem e falar assim, cara, massa, vai lá, faz a tua parada, ganha o seu, o teu trabalho, é melhor você estar nisso do que estar no Uber, do que estar no mercado, do que estar, sabe, vivendo um trabalho de miséria. Se você for chamado para isso, vai que vai. Mas é aquilo, é aquela parada lá do Public Enemy. Don't believe the hype. Não vai para grupo, não. Se liga, vai devagar, se organiza, entendeu? Cuidado com os bastidores, cuidado com essa galera ficar te iludindo, te levar para coisas que são escusas, porque, por exemplo, estava no próprio Oruan aí, que é um cara que é filho do Marcinho VP, e mesmo ele sendo filho de quem ele é, e mesmo ele meio que fazendo esse jogo duplo e colando com os playboy, tipo até uma vez ele tava na live com o Hilton, ele é alguém que tem origem de favelado. Mesmo que ele não esteja na favela, mas o estereótipo, a vida dele é de alguém que veio de lá, ou que tem a raiz conectada com lá. E o cara já tá recebendo mandado de prisão. Ele até falou que vai se entregar. Então você tá vendo? Até o Oruan, que é um moleque, eu acho ele muito alienado, até meio abobadão assim, ele tá cantando o que querem e ele tá sendo perseguido por todo esse estigma do racismo estrutural. Você entende? Então até pra gente levar os nossos pro mainstream, tem que ser com estratégia. A escola do Flow se propõe a isso. E a gente tem que ter a outra frente, que essa é a mais nova, essa é a que precisa de mais desenvolvimento, é de disputar um poder cultural, entendeu? Verbas culturais, os nossos ocupar gerente de cultura, ocupar cargo, ocupar partido, os nossos ocupar esses espaços, entendeu? Entender que a gente tem que ser articulador cultural, político, social. E também trabalhar uma frente para criar um mercado do underground. Mas é como os irmãos falou, não é para ser underground para ser menos. Mas é porque existe o apelo da galera que busca o clássico, que busca letras mais conscientes, que busca ideias diferentes. Existe esse apelo. Tanto que lá nos Estados Unidos tem uma banca que eles conseguiram meio que fazer o maior exemplo dessa demanda, né? Lá nos Estados Unidos é mais bem estabelecido. Mas tem uma banca lá que eles conseguiram suprir essa ideia, que é a Strange Music, do Tech9. A bandeira deles é essa, do underground, fazer um rap mais livre, fazer um rap com vários formatos, com vários beats. Então a gente tem que trabalhar nessas duas frentes, entendeu? Tem público para tudo. Tem público para todas as diversidades. Eu acho que é um pouco isso que você está trazendo, né? E, bom, Dr. Zumba, se quiser, inclusive, complementar, fica à vontade aqui, tá? Eu ia, inclusive, tá aqui no meu roteiro perguntar, assim, ouvi-los sobre essa questão do Oruan. Não tinha como não deixar de perguntar. Então, já que o Afro Raga já mencionou ele, antes de falar sobre o Oruan especificamente,
Eu sempre digo que não é sobre o Oruan especificamente que a gente, quando a gente traz aqui o Oruan, mas é aquilo que ele representa, né? E a razão pela qual, inclusive, ele é perseguido. Não pelas escolhas que ele faz, por todo o histórico que a gente sabe dele, né? Então, só para trazer, inclusive, a informação, segundo a polícia, ele está sendo investigado porque ele tem relações com traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando também, tem foto dele, vídeo dele, então há de fato uma perseguição, mas há essa relação que, enfim, aí no âmbito do judiciário, e esse judiciário que a gente sabe que é racista, esse judiciário que vai fazer de uma prisão do Oruan, assim como aconteceu do Poço do Rodo, um espetáculo, coisas que não vimos, por exemplo, com relação ao Renato Cariani, um homem branco, acusado de tráfico de drogas, né? Tantos homens brancos, ricos, de classe média, que também têm essa relação com o tráfico, que não tem esse espetáculo como aconteceu com o Poço do Rodo e como aconteceu com o Oruan. Então, a questão, o que a gente coloca aqui sempre não é aquilo que está sendo investigado, mas a forma como a coisa é publicizada. É a forma, como as coisas são conduzidas a partir da polícia. Uma polícia que vai olhar com uma figura como Oruan e vai, historicamente, aqui estou diante do Afro-Haga e do Dr. Zumba, que podem, evidentemente, falar de maneira muito melhor do que eu estou trazendo, mas só para trazer a informação aqui e também para informá-los, tá? Porque muitas vezes a gente traz a questão do Oruan como se fizéssemos uma defesa, assim, explícita ao Oruan em si. Não é isso, é só a gente poder fazer essas análises muito mais minuciosas, porque nós estamos numa realidade que a gente sabe como a polícia atua com pessoas negras, faveladas, e enfim, e é tudo isso que, né, a gente repete sempre aqui. E aí, Dr. Zumba e Afro-Haga, eu queria ouvi-los, mas antes eu vou colocar um vídeo que eu acho que dialoga bastante um pouco com a nossa conversa, que é do Wine Alvinha, não sei se vocês conhecem, ele também é produtor de conteúdo, ele traz vários vídeos que ele coloca de assuntos diversos em relação à cultura, e ele tem um vídeo, eu vi um pequeno trecho e eu gostaria de assistir esse vídeo junto com vocês, para a gente poder conversar. E o vídeo é esse aqui, olha. Tá falando sobre rap de direita? É isso mesmo que tu ouviu, rap de direita. Os favelados que a esquerda não conseguiu enganar. Os caras estão metendo no beat ideia de Bolsonaro. Vocês estão assistindo? Vocês estão vendo, gente? Acho que travou, né? Agora foi, agora deu. Eu vou voltar ao comecinho do vídeo para vocês. Espera aí. É isso. Que acho que travou aqui. Só um pouco que deu um tilt aqui, como a gente dizia antigamente. Acontece, né? Se ninguém tá falando sobre rap de direita? É isso mesmo que tu ouviu, rap de direita. Ó, vamos lá, vou colocar. Sabe uma coisa que ninguém tá falando sobre rap de direita? É isso mesmo que tu ouviu, rap de direita. Os favelados que a esquerda não conseguiu enganar. Os caras estão metendo no beat ideia de Bolsonaro, torturador, escola sem partido, seja lá o que for. Só que tem uma coisinha. Ou você faz rap de direita ou você é inteligente. Os dois não dá. Desde quando o rap rimou com submissão? Desde quando o rap defendeu o ditador, exaltou o torturador, bajulou o político como se fosse salvador da pátria? Não é possível que enquanto Racionais passaram décadas colocando o dedo na ferida, cantando músicas como, por exemplo, o Diário de um Detento, enquanto isso esses caras que se dizem MC devem estar onde? No YouTube decorando fase de Olavo de Carvalho, que Deus o detenha, pra rimar depois. Os caras dizem que estão salvando o rap da esquerda, mas estão rimando frase decorada de coach do Twitter. Isso não é vivência, mano. Isso é cosplay de pobre. Sabe o que mais me pega? Dizem que estão falando com a favela, mas na hora de se expressar, eles preferem falar a língua de quem sempre apontou arma pra favela. Querem bater de frente com Racionais, Emicida, Negrali, Djonga, Júlia Costa, Coruja BC1... Stephanie, isso tudo com verso tirado de Brasil Paralelo. Tu não fica puto com isso não? Fala a verdade. Se tu fica, me segue aqui que a gente vai se entender muito bem, tá? O rap sempre foi a voz do oprimido. Quem troca isso por ideologia do opressor não entendeu nada. Eu prefiro achar isso, né? Porque a segunda opção é que entendeu tudo e prefere ser mau caráter. Enquanto a guerra nas favelas mata mais do que lá no Oriente Médio, os caras estão rimando contra a cota, contra a mulher, contra movimentos sociais, mas fazem isso com beats ampliados do jeito que a nossa cultura faz e eles tentam esvaziar. Isso não é revolução não, irmão. Isso é sabotagem com autotune. Se você acredita que rap é sobre verdade, não sobre lamber as bolas de quem vai te beneficiar, comenta aqui embaixo. Bom,
Gostaria de ouvi-los. Eu nem sabia que existia isso, rap de direita. Ele colocou um trecho dessa música. Não sei se, inclusive, vocês saberiam também dizer se conhecem essa música. Eu acho que, de alguma forma, dialoga um pouco com o começo da nossa conversa, mas queria ouvir de vocês essa ideia de rap. É porque parece que tem que ter partido. Não é questão de partido, né? Direita e esquerda não é partido, mas... acho que o rap ele é contestador, então como é que um rapper vai ser de direita? Pergunto para vocês, como é que vocês avaliam isso? Então, eu acho, você nunca ouviu esse rap e nem nós, porque isso já é uma questão bem resolvida dentro do rap. Isso daí é uma comediagem, tipo assim, o rap do Bozo existe, pode existir, mas a galera não liga, saca? Tipo, é meio que tirado. Então, não chega a ser um problema dentro do rap. Eu acho que a galera já tá com uma coisa bem resolvida. É uma tentativa que vira e mexe, a galera tenta meter esse louco. Na live ouvindo o seu rap, inclusive, a gente passou uma situação muito engraçada, tensa, que foi um cara que era PM, se eu não me engano, do BOP, que ele tava fazendo rap e mandou um rap de polícia, a gente entra na favela e mete bala mesmo e tal, e não sei o que, e a gente... teve que fazer a análise e a gente pegou e falou, meu irmão, quem dera a polícia fosse esse herói todo que você acha aí, né, tal, e desceu o cacete. Porque era o nosso papel. Então, o rap o chamado rap de direita, né, ele ocupa um lugar meio de anedota mesmo, assim, no rap. E sempre que aparecem essas figuras, eu só falo o seguinte para eles, assim, irmãozinho, fala o seguinte, tu quer saber... se o teu lugar é do lado de cá ou do lado de lá, faz o seguinte, vai na página de direita, no Facebook, no Insta, vai lá, posta a música do Racionais, não fala nada. Posta um negócio de uma chacina numa favela lá e não fala nada. Posta um vídeo de uma mulher branca de Santa Catarina sendo racista e falando que preto tem cara de bandido mesmo e não fala nada. Depois fica vendo os comentários. Você vai saber qual é o teu lado rapidinho, negão. Rapidinho. Não precisa nem eu ficar te dando sermão, não. Vai lá que tu se localiza, tá ligado? Ou então tu vai, sei lá, virar pet dos caras, porque tem mano que tem esse fetiche, aí eu não posso fazer nada, né? Tem cara maluco que tem o fetiche de ser pet de facho, aí já é problema dele. Mas, assim, não é uma parada que tem penetração dentro da cultura mesmo, assim, não é algo que chega a preocupar a gente, saca? Existe o rap de direita dentro do rap num outro sentido, no sentido da exaltação da ideologia liberal. Esse é o rap de direita que não se declara de direita, né? Ele não se declara de direita, mas ele reproduz o ultra-individualismo, ele reproduz o ser acima do ter, ele reproduz a mercantilização da mulher, né? Ele reproduz várias paradas da ideologia dominante ali, só que ainda com uma roupagem talvez subversiva, porque, olha só, o capitalismo é tão desgraçado que ele cria o problema e te vende a falsa solução, porque, veja, pra gente falta mesmo as coisas, saca? Falta os bagulho pra gente. Então, tipo, você ser uma pessoa preta cuja a sua aparência e tal é atrelada à miséria, à pobreza, de repente você vê o negão lá no clipe, meu irmão, com as joias, com os panos da hora, com o carro com uma mansão, isso parece subversivo à primeira vista, e talvez tenha algo de subversivo mesmo. Que você fala assim, caralho, eu tô acostumado a ver o meu povo só sendo retratado como escravo na novela, ou então aquelas notícias da África lá, do meu povo se fudendo, ou então só notícia de favela, tal, e de repente eu vejo esse negão todo bonitão aí, porra, nos panos, pá, não sei o que, isso aí subverteu, cara, tá rebelde, hein? Só que falta a galera entender o que é riqueza, né? De onde vem a riqueza, o que produz a riqueza, né? Porque a galera acha que riqueza é dinheiro. E riqueza, mano, é o que eu já conversei isso com o mestre Afrohaga algumas vezes, que, tipo, riqueza de uma maneira mais tosca, assim, mais rasa, riqueza é acesso a bens e serviços. Todo mundo que você pergunta, seu irmão, se tu ganhar na Mega Sena amanhã, o que tu vai fazer? Pô, meu irmão, vou comprar uma casona, vou comprar uns pano massa, vou comprar um carro, ou então vou viajar o mundo todo. O carro, o que fez o carro? Trabalho. O que fez a casona? Trabalho. O que fez o pano massa que você quer vestir? O trabalho. Quem que está oferecendo serviço para você viajar? Trabalhadores. Então, a essência da riqueza
né? Não tá no dinheiro. E outra coisa que a gente tem que entender é que a riqueza ela é limitada, né? E se a gente entender isso, a gente entende que esse negócio de pretos no topo é meio furada, porque o topo não é para todo mundo. Então, pretos no topo, quando a gente fala pretos no topo, a gente está falando alguns pretos no topo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você citou a frase favela venceu. Toda vez que a gente ouve isso, a gente fala assim, meu irmão, a favela só vai vencer quando não existir mais favela, tá ligado? E é isso, a gente precisa superar a normalização da favela. A gente mesmo do rap, a gente fazia muito isso nos anos 90 ali, nossa, era o pau que rolava. Porque você tem que ter orgulho de ser um sobrevivente da favela, mas ao mesmo tempo não pode normalizar, saca? E é um negócio que é uma faca de dois gumes aí. Mas esse negócio de rap de direita aí, pra gente não... E só uma palavrinha rápida sobre esse negócio do Oruan. Assim, né? Esse processo específico no qual ele rodou agora, não dá para falar muita coisa, porque, assim, na favela, coisas acontecem, né? Não dá para saber, não estou por dentro do processo, não sei o que a polícia tem de prova do envolvimento dele, que a chinela canta mais para o nosso lado, isso é óbvio. Você citou o exemplo do Cariani aí, mas é justamente pela chinela cantar mais para o nosso lado que a gente tem que ter o dobro de cautela. E aí eu fico vendo os mano baseado na cultura dos Estados Unidos. Tem rapper, eu peguei um dado uma vez que eu fiquei chocado, eu chorei, tinha tempo que eu não chorava, eu chorei quando eu vi esse dado, de rappers que morreram assassinados nos Estados Unidos de 1994 a 2014, né? Todo ano morre um rapper famoso, pelo menos um, assassinado. E assassinado em quê? Tipo, tretinha besta. Igual o mano do Migos lá, que é o Takeoff, que morreu assassinado, tava jogando dado, morreu, tipo assim, qual é o rolê? É a galera que tipo, eles não entendem que já existe essa opressão estrutural pra gente, que ela transcende a gente até quando a gente consegue dinheiro, saca? Tipo assim, você é um preto favelado com dinheiro, você ainda é um preto favelado, você fala gíria, você usa os cordãozão, saca? E uma coisa importante que o Afro falou, só para encerrar a fala, que é a coisa do... A gente sempre fala também para a molecada o seguinte, ó, você vai ir pelo rap comercial, e rap e trap pra gente é a mesma coisa, isso aqui a gente gosta de deixar muito claro. Você vai para essa parada do rap comercial, vai, ganha dinheiro dos playboy mesmo, eles já tiram dinheiro da gente o tempo todo, não faz mal nenhum você pegar um pouquinho de volta para você, sei lá, aposentar tua coroa, para ela não passar a vida inteira aí limpando chão de playboy, né? Legal. Mas não vai na ideologia dos caras, não, irmão. Você sabe por quê? Porque esses caras aí que estão te aplaudindo, pagando pau, falando que você é foda, que você é melhor do que os outros que ficaram na favela, esses caras estão lá na internet aplaudindo chacina em favela, entendeu? Quando rola uma chacina em favela, é o teu público, é o grosso do teu público que tá indo pro saco. Quando tem austeridade fiscal, corte de gasto público em serviço público, é o teu público que está sofrendo, é o teu público que vai ficar sem condição de ir num show teu, saca? Com cada coisa, com cada ataque que a favela sofre. Então, quer ir fazer o trampo de fazer a ideologia dos boys? Faz, mas tenha consciência, irmão, porque você pode estar lá, mas você nunca vai ser um deles, tá ligado? Na percepção deles. É isso. Afro-Haga, se você quiser complementar sobre essa questão do Oruan em si, pode ficar à vontade. Só queria só um detalhe importante, lembrando que o Oruan é aquele que dá o nome a essa lei de perseguição ao funk, tá? Aliás, perseguição aos funkeiros, não ao funk, né? Porque se o funk tá dentro do condomínio de classe média, tá tudo bem. O problema é o baile funk que tá na favela. Aí a polícia invade e a gente sabe o resultado disso. E então acho que tem a ver mais com isso, né? Com ele ter ganhado essa vitrine dentro da extrema-direita, porque isso é vocalizado pelo MBL, por aquela vereadora de São Paulo, Amanda Vitorazzo, e que esse projeto de lei começa em São Paulo, mas ele está espalhado pelo Brasil todo. Há muitas câmaras municipais e assembleias legislativas que estão discutindo a lei anti-Oruan. Então, é só importante só esse pequeno detalhe, e Afro-Haga, aí fica à vontade se você quiser comentar a respeito da questão do Oruan em si
E é isso, né? É isso que a gente tem falado, tem tratado aqui bastante, inclusive, sobre essa questão da lei anti-Oruan e da figura do Oruan, que ela é isso, ela carrega todas as questões aí, assim, né, que são importantes para a gente pensar, inclusive a própria postura do Oruan, enfim, naquele momento, inclusive, em que ele, alguém, acho que numa publicação no X, fala, se o Oruan tivesse consciência de classe e lesse tal e tal coisa, e não sei o que, nananã, não sei o que, daí ele fala, mas o que eu devo fazer? E aí um monte de gente foi lá e falou, ó, lê tal livro, faz isso, procura tal organização e tal, para ver se o Oruan, a partir, né, da vivência que ele tem, ele consegue começar a construir um processo de consciência de classe mesmo, né, não que ele não tenha também, né, não que ele seja obrigado, acho que ele tem de alguma maneira, a partir da sua própria vivência, mas que ele consiga talvez elaborar de uma outra maneira, né, a partir de um processo formativo. E é isso, então, por isso que é essa figura que suscita muita polêmica, muita discussão e muito racismo também. A gente sabe disso, porque ao fim e ao cabo é disso que a gente está falando. Então, eu queria te ouvir, Afro Haga. Não sei se você quer comentar a respeito desse episódio e do Oruan em si. Eu acho muito interessante. Só um ponto, mestre. Leis da vadiagem 2.0. Só acharam um bode expiatório perfeito dessa vez aí. Bem falado, mestre. Eu acho muito interessante como a história e a realidade ela vai se impondo, né? Por que não vai ter a lei anti-Djonga? Por que não vai ter a lei anti-Emicida? Por que não vai ter a lei anti-Mano Brown? Porque essas pessoas sabem se colocar politicamente e a galera até da extrema-direita que não respeita ninguém, praticamente, tipo, não respeita 99% das coisas, inclusive nem eles mesmos, até eles pisam fofo com Racionais, por exemplo, ou com Mano Brown. Por que eles pisam fofo? Porque eles sabem que essas pessoas têm consciência de que elas são, do que elas representam, do vespeiro que eles podem abrir se essa galera for para cima. O Djonga recentemente, inclusive, foi lá acho que ele foi na Câmara lá de Minas, né, que é a terra dele, né? E ele deu um papo lá que até viralizou, foi um papo foda e tal, sobre essas questões. Então, isso em si já nos dá materialidade para mostrar que é tipo meio que você dá sorte pro azar. O Oruan fez esse papel de querer virar Pokémon de Playboy intensamente. Não conscientemente, né, porque ele é de outra geração, ele é mais novo, né, ele tem o pai dele, eu duvido que o pai dele deixe ele desamparado, eu acho impossível. Ele é um cara que tem essa origem, mas eu duvido que ele deve viver igual um favelado normal, que não tem ninguém para proteger ele, que não tem, sabe? Tem até um cara que mora num condomínio no Joá, Afro Haga. Ele mora numa casa de condomínio no Joá. Ele não tá no Não, ele não tá. Ele tipo assim, ele vem desse contexto por causa de tudo, o pai dele e tal, mas, pô, venhamos e convenhamos, né, gente? Até eu, se eu fosse do crime organizado, tivesse o filho, meu filho ia ser fudido, não. Se eu fosse uma das maiores facções do Brasil, cara, vou deixar meu filho fudido, vou nada, entendeu? Vou deixar meu filho morar na favela, vou nada, mano. Então, assim, mas tem essa ligação. Isso é indissociável, porque o racismo estrutural tá na veia, o Brasil colônia tá na veia. É achar algum background para culpar o preto, para taxar, para nos exterminar. Tem até um vídeo que viralizou aí, de ontem para hoje, de um menino americano que ele tá no carro, parado, o policial quebra o vidro, pega o cara, mano, só faltou matar o cara no vídeo, pô. Só faltou isso, só. O cara parado, pô. Então, tipo assim, às vezes a gente nem precisa dar motivo. Só ser preto, pô. Esse moleque aí pode ser um cara de classe média, a gente sabe. Às vezes ele não pode ser da quebrada. Entendeu? Então, assim, só pelo fato dele ser um moleque pardo, preto, de favela, tal, ter um pai que vem dessa origem do crime, tal, ele tem que ficar esperto. Ele tem que ter consciência. Só que, tipo assim, infelizmente, ele tá aprendendo da pior forma. Mas eu espero que ele seja o exemplo para outros moleques de favela, para outra galera. Tipo assim, o funk, para mim, é o rap do Brasil, né? Então, tipo assim, para mim, o funk, o trap, que é um dos subgêneros do rap, nós somos da mesma família. Inclusive, o primeiro disco de funk se chama Rap Brasil. Então, assim, esses moleques têm que ficar ligados, sacou? Porque, tipo assim, é a lei anti-Oruan, aí prende o Pose. Aí a galera tá preocupada porque o cara tá
fazendo uma apologia à facção. Se vocês estão tão preocupados assim com o crime organizado, por que vocês não investigam crime de colarinho branco? O que mais tem ligação com crime organizado é crime de colarinho branco. Como a gente sabe que não é sério, que é um teatro, que é um House of Cards, né? Então, quem tem que ficar esperto é a gente. É a gente que não tem que achar que o Playboy é nosso amigo, que a galera tá aqui fingindo que não sabe a minha origem. Que na hora que a chinela canta, vem pra cima da gente. Aí é isso que eu tô falando. O hip hop ele tem que alcançar um outro estágio. A gente fez 52 anos esse ano. A gente, nos próximos 50 anos, tem que estar organizado. Essa galera tem que ficar preocupada com a gente, igual eles se preocupam com o Brown. Igual eles se preocupam em atacar o Emicida, igual eles se preocupam em atacar o Djonga. Porque é o seguinte, tem uma galera, a polícia, né? Tem aquele clássico vídeo do Alphaville lá, né? Uma aula de sociologia do cara... Pô, mano, na favela você pode cantar de galo. Aqui, irmão, que é Alphaville. O sistema precisa ficar preocupado com as pessoas do hip hop, mas só tem um jeito disso acontecer. Se a gente se organizar em todos os sentidos, inclusive no aparato jurídico. Então, tipo assim, não adianta nada eu, Afro Raga, ter 1 milhão. Se eu andar em determinadas quebradas do Brasil, eu posso ser morto. Mesmo tendo 1 milhão na minha conta. Agora, se o cara falar assim, meu irmão, esse cara é organizado. Esse cara é de um partido, esse cara é de uma associação, esse cara é de um movimento, a galera pensa 2 vezes. Você entende o que eu tô falando? Então, o Oruan, ele tem que prestar atenção que ele vai ter que realmente trabalhar o simbólico dele e entender que a galera não tá do lado dele, esses playboyzinhos só fica usando a gente como um macaquinho de zoológico e quando quer descartar, tá mostrando aí. Não adianta o pai que ele tem, não adianta ele tá cantando música alienada, não adianta ele agir igual abobado, inofensivo, na hora que a chinela canta, vem pra cima. Aí a gente, que é da cultura hip hop, tem que ajudar ele a se defender. Por quê? Porque ele vira bode expiatório pra nós. Aí vai chegando na gente também, entendeu? E é isso que eu tô falando. Se é extrema-direita, né? Que eles nunca estão falando sério, né? É sempre distração, é sempre jogar pra torcida, é sempre jogar por emoção. Nunca é sério. Mas se realmente vocês estão preocupados com o crime organizado, investiga a fundo o crime de colarinho branco, então. Investiga a fundo, porque assim, arma não brota na favela. Essas armas é tudo fabricado, geralmente até fora do Brasil. Droga, para você refinar, tem que ter fábrica. Então, tem que ter um conhecimento químico e tal. Esses grandes traficantes mesmo, os gerentes do tráfico, eles moram em mansão. Eles moram fora do país, sacou? O traficante que tá no morro lá é só um fantoche deles, entende? Então, acho que há males que vem para o bem. Eu fico muito triste que esteja acontecendo isso com o Oruan, que fica acontecendo com meus irmãos, igual o Poço do Ouro e tal, porque a gente sabe que é puro racismo estrutural, essa galera não tá preocupada, entendeu? Em combater crime organizado porra nenhuma, que se a gente tivesse, teria que ter outra linha, não ficar combatendo, esse cara canta funk da facção, então vamos prender esse cara. Mas não investiga a fundo a facção, não investiga a fundo a ligação, porque vai chegar aonde? Vai chegar em mega empresário, vai chegar em deputado, vai chegar em senador. Porque, gente, pensa só. Vamos pensar só uma coisinha aqui. Como que vocês acham que droga de grande porte chega numa favela? O trajeto para ela chegar. Quantos agentes públicos acham que tem que ser corrompido para isso acontecer? Pensa aí, pô. Não sei se é gênio, não. Um trajeto para uma droga chegar num lugar, vocês acham que ninguém está recebendo propina? Então é um teatro, tá ligado? Não dá para levar isso a sério. Mas é a gente do nosso campo, a galera que vem da cultura hip hop, a galera que vem da realidade periférica, que tem que ser consciente dessas coisas. Entendeu? Você quer fazer a dancinha do Playboy, quer fazer a dança dele e tal. Eu até falo numa música que eu lancei. Faz a sua dança e tira a onda de bacana. Mente pro Playboy, faz com ele a sua dança, mas esse não se esquece da missão que vem do rap. Fazer com que a favela vire bairro Albuquerque. Ou seja, é transformar a favela em condomínio, irmão. Sacou? É a gente mirar as pessoas para um hip hop que se organize para poder vencer o encarceramento em massa. É encaminhar um hip hop para você fazer a real abolição da escravatura, que nunca aconteceu. É você fazer com que crime de racismo seja realmente cumprido, porque é um ou outro racista que é preso. Estatística nem dá. É aquela brincadeira do dar bilhão, né?
nem dá estatística para você dizer quantos racistas foram presos no Brasil. Você vê a Antônia Fantinelli recentemente falando lá da Érica Carreto, você é preta, do cabelo duro, não sei o quê. Aí eu olho assim, a pessoa não consegue se enxergar, tipo assim, mano, o que você tá falando é uma coisa racista, é uma coisa criminosa, mas para além disso, essa pessoa não entende que ela tá reforçando o que eles dizem que não existe. Que muitos dessa galera de direita dizem que o racismo não existe. Nós somos tudo igual, que o brasileiro é pacificado. Aí na hora que a chinela canta, vem uma idiota dessa ficar falando preto do cabelo duro. Eu não tô nem para essas ofensas, eu quero que se dane. Mas a gente aproveita para fazer processo e ganhar uma graninha em cima desses otários. Mas o que ela tá fazendo é mostrar que o racismo estrutural existe. Então o hip hop tem que ir nesse caminho. Entendeu? Combater essas raízes, né, esses grandes males e construir poder popular dentro da nossa cultura. A gente tem que criar essa frente. Muito bom, Afro-Haga, muito, muito bom, gente, Dr. Zumba, poder ouvi-los aqui. E aí, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando. Acho que tem até uma pergunta. LPS diz, Afro-Haga é tudo, foi ótima a participação anterior dele no programa. O pessoal gostou mesmo da nossa última entrevista, Afro-Haga, foi bem legal. Valeu. Mauro Felipe também falando, muito chave ver o Afro-Haga por aqui. E o Natan, Dr. Zumba é um fofo. Max Christian Frauerdorf, Saravá, Dr. Zumba e Afro-Haga. Afro-Haga Man, dizendo aqui, salve camaradas do Farol Brasil, licença para chegar aqui no espaço. Muito bom, Afro-Haga, muito bom que ele está aqui e ele também está no chat. Edu Mangbit pergunta para você, Dr. Zumba, que fundo massa, fale do painel, energia 1000. Muito bonito esse painel seu, realmente, Dr. Zumba. Não, isso daqui foi uma resenha que a gente colocou aí, porque a gente tem essa tradição de colocar o fundo, quando a gente vai fazer a live, esse que é o fundo da live. Aí eu achei por aí pela net e tal, tem alguns dos meus rappers favoritos estão aí nessa parada, e é isso, né? Inclusive... Deixa eu ver se eu acho o Dr. Dre por aqui. Não tô vendo ele por aqui, mas é isso. Meu nome, Dr. Zumba, vem de Dr. Dre, Zumba de Ganga Zumba e tal. E eu misturei as duas paradas. Mas é isso, é a cultura hip hop. Massa, muito legal. E aqui, Caverna TV diz, em setembro teremos um grandioso festival em homenagem aos 35 anos do Câmbio Negro, na Esplanada dos Ministérios. Muito Foda legal. demais. E vamos divulgar isso aqui no programa, tá? Quando for chegando perto, as datas, os horários, acho que é legal. Vamos divulgar aqui no Cultura Brasileira quem vai participar, quem são as atrações. Então, mandem para nós, viu, pessoal? Olha só, aqui temos o X é um cara massa também de convidar, é um dos pioneiros do rap de Brasília, tem muita história para contar aí acerca da cultura. Boa, isso aí. Sinistro MC também falando, muito da hora ver Afro-Haga aqui no Farol Brasil. Laila Amaral me ajudando sempre aqui, colocando para vocês, pessoal aqui da nossa audiência, o Instagram, tanto do Dr. Zumba, quanto do Afro-Haga. Acompanhem também aqui o YouTube do Escola do Flow, e o Spotify também, olha só, YouTube, consultoria, Spotify, tá aqui. As redes. Não, na verdade ela colocou o Linktree, né? Que tem o acesso, pessoal, para vocês, então, para quem quiser seguir no Spotify, se inscrever no canal do YouTube, acompanhe que esse trabalho é muito legal, é muito massa mesmo. Aqui o Vinícius Nascimento diz, muito boa entrevista, entrevistados são didáticos e têm conhecimento também. Queria ouvir deles quais rappers na visão deles, tem feito esse trabalho de retomar o rap enquanto um movimento social. Escola do Flow? Começa por nós. Mas tem muita gente legal, cara. Dom Hélio, cara também que vai nessa visão, entendeu? Tem o mano lá, o BA, que você falou que ele já é tem um movimento lá no Nordeste, não tem? Tipo, o mano BA. Não tem uma parada assim? Que é um mano lá do Nordeste, que que fez aquele feat lá contigo do beat e tal. Tem uma rapaziada. Tá. Não, tem o BA Afro Coleone, que ele é do Rio de Janeiro, ele é da UP.
Tem o próprio Rafuage também, que é um cara que criou o museu do hip hop lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, eles atuaram fortemente quando rolou o alagamento lá, né? As enchentes. Eles usaram lá como abrigo, como doação. Então, é um tipo de hip hop que é, assim, uma das perspectivas para mostrar como hip hop é possível, né? Sim. Tem a galera que eu conheci lá em Paracatu, o coletivo Galeria, que é um casal foda que tá lutando fortemente pela cultura lá, fazendo acontecer, dando acesso, pagando cachê pra galera, levando espaço bonito, pagando comida boa. Tem outras frentes que são coligadas também com o hip hop, tipo Jovem de Expressão, aqui de Brasília, tem a CUFA, tem a G20 Favelas, então tem uma galera. E na real, eu não diria nem retomar, eu acho que nunca deixou de ter essa vertente também, saca? Sempre tem uma galera que está mais envolvida aí com a questão social e tal. O que acontece é que aconteceu uma parada estranha pra gente do rap, porque a gente tava todo mundo ali, não, é favela, é protesto, tal, tal, tal. De repente tem uma galera rachando de ganhar dinheiro e com uma temática que pra gente ainda é muito estranha, mas que veio importada. O problema é que a gente importou sem filtro, ao meu ver. O grande problema é esse. Eu tava falando isso com o mestre Afrohaga esses dias, que a gente sempre meio que importou algumas coisas dos Estados Unidos, mas passava pelo nosso filtro e a gente adaptava. Agora tá meio que sem adaptação, porque como a galera tem acesso a pegar os raps gringos legendados diretamente no YouTube e tal, eles pegam e só copiam, tipo, do mesmo jeito. Inclusive a linguagem, inclusive a forma de lidar. Um exemplo besta, tipo, eu ando nas quebradas e já trombei com todo tipo de doidão, em todo tipo de rolê, nunca vi ninguém tomando Lean, que é uma droga, um medicamento chamado codeína, que os caras misturam com Sprite, normalmente com refrigerante em geral, mas normalmente com Sprite, e fazem uma bebida roxa, que é uma droga fortíssima. E aí a galera mete isso no rap, sendo que aqui ninguém nem usa esse trem, usa porque a galera nos Estados Unidos que é popular. Nos Estados Unidos isso, que é popular essa droga. Nos Estados Unidos que é popular. E a galera coloca no rap daqui como se a galera daqui usasse, sendo que nem usa. Tipo, saca? Tipo, é um dos exemplos dessa importação sem o filtro, né? Então, acho que é importante a gente, entre outras coisas, buscar a identidade. E olha só, tem 2 comentários aqui que eu acho que dialogam muito com o que a gente está falando. O Paulo Fernando Alves da Silva diz: excelente, Farol, tem uma geração manipulada direto por empresários e gravadoras, tornando o rap pasteurizado e alienante, puramente comercial. E aí o Vinícius Nascimento diz: essa dicotomia entre rap, principalmente trap, que acho que é um pouco do que a gente conversou, inclusive na nossa primeira conversa, né, Afrohaga, sobre rap. Rap é crítica social, trap é mais ostentação e tal. E aí o Vinícius diz isso, olha só, essa dicotomia entre o rap, diz isso não, né, ele dialoga com essa reflexão. Ele diz, essa dicotomia entre um rap, principalmente trap, mais mercadológico, e um rap mais pé na rua, não é mais uma contradição intrínseca. Iago, o próprio, fez um álbum de conscientização e estourou. E porque tem essa coisa quase que de senso comum. Eu também tinha essa ideia, eu pouco conhecia o trap, porque eu também sou de uma outra geração, né? Então o pouco que eu conheço do trap, conhecia muito menos antes, eu tinha essa coisa de tentar fazer essa diferenciação. O trap é mais uma molecada que está sendo mais ostentação, né? E falando, trazendo nas suas letras essa coisa, né? Da putaria e da ostentação, que era só isso. E aí, com o tempo que eu fui entendendo melhor, estudando e olhando com um pouco mais de cuidado, eu fui vendo que não é necessariamente isso. Isso é uma forma também de tentar dissociar as duas coisas e até de tentar colocar o trap num lugar, assim, nessa coisa que é mais... É quase que fazendo uma comparação até meio grosseira, mas para, sei lá, me fazer tentar entender, como fazem com o samba de raiz e o pagode. Sabe aquela coisa da qualidade? O samba de raiz e o pagode, né? Então tem isso, me parece, também com relação ao rap e ao trap, assim, guardadas, evidentemente, as devidas variações culturais, enfim, os gêneros, tudo, né? Assim, as devidas diferenças. Mas eu acho que tem um pouco dessa relação, né, Dr. Zumba? Então,
as pessoas ainda tendem a tentar fazer isso, né? O rap é consciência social, denúncia, o trap já é mais, é isso, ostentação, putaria e etc, né? E que não é necessariamente verdade. Que bom que eu tive a oportunidade de comentar isso aqui, porque na última conversa que vocês tiveram, eu estava doido para comentar sobre esse negócio dessa separação de trap e rap, porque ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é um aspecto mercadológico, lógico, porque o capitalismo, ele quer um produto que seja facilmente reproduzível. O trap, ele é fácil de reproduzir. Você joga numa inteligência artificial, ele faz um trap muito rápido. Um rap mais complexo, a inteligência artificial já dá umas bugadas, não consegue fazer direitinho. Então, tem esse aspecto de você, e ele cumpre um papel também de tornar os artistas descartáveis, porque se você tem uma batida que é padronizada e você fundamenta a base do artista no autotune, então você reproduz isso artificial, então tanto faz, o artista X, o artista Y, os artistas se tornam descartáveis. Isso é um aspecto. O outro aspecto, eu já vejo que é uma jogada política que eu considero genial por parte da ideologia dominante, no seguinte sentido, de atrelar forma e conteúdo. Então, você pega o trap e você atrela a uma música que não tem compromisso social nenhum, uma música que é para falar besteira. Então, essa estética, você pega um beat de trap e ele é para falar besteira, para falar qualquer coisa descompromissada, tal. E os outros tipos de rap, o boom bap, as outras linhas, são para você dar uma ideia de crítica social e tal. E o que a burguesia consegue com isso ao mesmo tempo? Ela consegue, associando forma e conteúdo, ela transforma o trap na forma hegemônica. Então, tipo assim, tem aquela coisa lá do passado, lá o rap, e tem isso aqui, que é esse aqui que é a parada. Isso aqui é que a galera quer ouvir. Isso aqui que é a parada. E eles falam, não, mas isso aqui é o que a galera quer ouvir? Então a galera quer ouvir não só esse formato, a galera quer ouvir esse tipo de letra. E o que a gente protesta muito lá no Escola do Flow não existe esse negócio de atrelar forma e conteúdo. Não existe. Você pode fazer um trap gospel, se você quiser. Você pode fazer um trap de protesto. Você pode fazer um boom bap de festa, saca? Não existe isso. A gente bate muito nessa tecla, insiste muito nisso, porque se a gente entrega de mão beijada essa estética para um determinado discurso, a gente tá dando a arma na mão do inimigo para ele atirar na nossa cabeça, saca? Então, mano, eu defendo muito que a galera não faça trap de tudo que é assunto mesmo, velho. Vamos invadir essa estética aí, porque é nossa também. O exemplo que você citou do pagode, eu acho muito bom, porque você pega letras de samba antigo, principalmente ali, uma referência que eu gosto muito, que é o Bezerra da Silva, cara, tem umas letras que são praticamente um rap, assim, saca? De denúncia e tal, de crítica, e tem muito isso no samba de maneira geral. Aí eles pegam o pagode, não, gente, pagode é para falar de amor, falar de festa, tal. Essa estética que domina, ela tá atrelada a um conteúdo. Então você, é genial, porque você consegue isolar um tipo de mensagem que vem do mesmo lugar que o pagode, e que vem do mesmo lugar que o trap, você isola, você fala assim, não, isso daí passado, né? Essa galera revoltadinha do rap das antigas lá, hoje em dia a molecada já não quer mais saber disso não, saca? Então pra gente não existe. E só mais uma coisinha, que é até do ponto de vista técnico, não tem como dizer que o trap não é rap, porque se você pegar o rap do sul dos Estados Unidos ali, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, pegar os beats e desacelerar, é um beat de trap. O jeito deles cantarem já era meio trap, então, tipo assim, já existia um proto-trap ali. Foram só alguns elementos que foram sendo adicionados e teve toda uma genealogia, uma evolução ali, é a mesma coisa. Então não tem como, essa dissociação, ela é totalmente artificial. Totalmente, e até falando de pagode, o Péricles tem música de crítica social, o Grupo Sensação tem música de crítica social, o Arte Popular tem música de crítica social, o Negritude Júnior, que é tudo pagode, e tem música de crítica social, então é isso, né? Como você falou, é artificial, é muito dito por quem está falando de algo que não se debruçou para falar.
tá falando muito de fora mesmo, que não conhece. Você tem toda a razão. Por isso que é importante a gente sair desse senso comum entre rap e trap, sabe? Eu tinha essa concepção também, porque eu não conhecia. Aí, conforme a gente vai conhecendo melhor, a gente vai se desfazendo dessas ideias de senso comum mesmo, né? E aqui, gente, olha só, a Rebeca Lorice Aulão, diz ela. Obrigada, minha querida. A Laila Amaral dizendo, eu imagino que a escola do Flow tem contato com vários adolescentes e jovens adultos que chegam no rap com ideias reacionárias e vêm de influências da extrema-direita nas redes sociais. Não, tem não. Tem muita ideia neoliberal e muita ideia do sofrimento que o ultra-individualismo traz. É porque o tempo aqui é curto e a gente não vai desenvolver muito, mas tem muito moleque com letra de angústia, porque foi o que eu falei lá no começo. Antigamente, a dor era compartilhada, era uma dor coletiva, a dor que a gente sentia no rap. A gente falava da dor da favela. Hoje em dia, é a dor do eu, porque a ideologia neoliberal ficou tanto batendo na cabeça da molecada que não, é você, tudo depende de você, que isso está refletindo no rap. Hoje em dia, a gente que tem a live ouvindo seu rap, é muito moleque novinho falando de, desculpa o alerta de gatilho aqui, galera, falando de suicídio, né? Falando de desistir da vida, de depressão e tal. Era uma coisa que não era uma temática que tinha antes no rap, não que as pessoas não ficassem deprimidas também antes, não é isso. É a recorrência que eu tô falando, é tipo assim, porque é uma molecada, essa geração nova, que tá sentindo o peso do mundo nas costas justamente por causa desse ultra-individualismo. Então, o ultra-individualismo, ele tem essa coisa reacionária, mas ao mesmo tempo tem esse outro sintoma, que é da pessoa entrar em desespero, velho. E a gente vê muito isso nos raps que a gente ouve, assim, na nossa live lá. Isso aí. E só aqui respondendo, e se quiserem complementar o Jonas, ele diz, mas Thalita, você quer que toda hora um trapper escreva uma tese de doutorado numa música? Não, não quero, pelo contrário. Inclusive, eu defendo que a música, ela não é só para também... Pelo amor de Deus. Não, gente, não é isso, entendeu? E, por exemplo, o funk, por exemplo, o funk da putaria... Aqui falando, já são quase 10 da noite, então, falando bem a real, inclusive eu discuti isso com a Renata Prado, né, que é a idealizadora do Frente Nacional de Mulheres do Funk, e com a Nerie também, sobre a questão da putaria e objetificação do corpo da mulher. Então, isso se levado na questão da consciência, é muito bem resolvido. Então, eu não defendo, pelo contrário, não acho não, tá? Não acho mesmo. Eu acho que a relação com o corpo, inclusive, né, das músicas todas, dos ritmos brasileiros, o funk, o samba, o axé music, enfim, todos esses ritmos, o próprio rap mesmo, que seja, essa coisa da música para dançar é tão importante quanto a música da crítica social. As pessoas, não, ninguém aguenta. A alegria, a diversão, o gozo nesse sentido amplo da palavra, tá? Não no sentido sexual. Ele é deveras importante. Eu defendo isso, assim, com veemência. Então, não acho não que tem que ficar fazendo tese de doutorado em música de trap, de rap. Pelo contrário, inclusive. Eu acho que tem que ser algo mais palatável, mais dançante mesmo. Não sempre, claro. Tem que trazer reflexão, mas tem que trazer a diversão junto também. A diversão é importante, ela é importante e ela é uma forma de resistência também, né, Afro Raga e Dr. Zumba? Não, cara, e assim, houve uma rebelião dentro do rap por causa disso, cara. Eu vendo a época do rap que era proibido sorrir, velho. Não, e assim, tá dentro da própria construção histórica, isso não tem como tirar da raiz do rap, né? Que tem o primeiro rap mainstream, que é o do Rapper's Delight do Sugar Hill Gang, que é uma coisa super funk, super dançante e tal. E tem o The Message, né? Do The Furious Five, do grupo do The Grandmaster Flash. Tipo, é no mesmo time, entendeu? Então, tipo assim, foi estabelecido na cultura que o hip hop é sobre pensar e dançar. E falando sobre música de maneira geral, música é a vida, música é sentir. Então a gente tem que ter música para pensar, música para dançar, música só para poder
refletir, música para ficar introspectivo, música para ficar com raiva. Eu acho que a música tem que refletir todos os aspectos da vida, inclusive já é assim, a gente querendo ou não, tem coisas que é maior do que o nosso idealismo. Aí, enquanto a gente fala disso, isso já existe, entendeu? E na verdade então, é o contrário, né, mestre? Tipo assim, o mainstream ele é mais ditador do que o não mainstream. Isso, porque o mainstream exatamente. ele tá restrito a 3 temas ali, acabou, velho. O mainstream, uma das críticas que a gente tem ao mainstream músicos experientes, né, músicos antigos, músicos que amam música de maneira geral, é que o mainstream é restritivo nos assuntos. Os assuntos são muito limitados, sacou? Então isso já é uma coisa problemática. Agora, o rap, o que acontece? Por que mesmo a gente sendo leigo, quando se fala desse papo assim, de rap de direita, a gente já vê como piada? Porque as pessoas conscientes, em níveis diferentes de consciência, seja inconscientemente ou no nível de consciência maior, entende que esse estilo ele carrega uma historicidade de um povo que sofre opressão desse sistema. A gente é o alvo, um dos alvos preferidos desse sistema é a gente como nós. Então fica engraçado, tipo assim, até uma pessoa que não entende muito, entende isso como uma piada, entendeu? É igual ser católico satanista, entendeu? Tipo, tem coisa que é muito distante. Porém, o Eduardo Facção, né? Um dos meus discos de rap preferido é a Marcha Funda e Prossegue. Eu adoro aquele disco, ele é super denso e super atual. Mas eu também adoro ouvir Senhorita do Cabal, adoro ouvir 50 Cent, tá ligado? Adoro ouvir música dançante, adoro o Bug Night do Mano Brown, tá ligado? Mulher Elétrica, papapá. Então, o que faz a nossa ação política não é só o que a gente canta na música. Porém, o que é errado para o rap é a gente querer dizer que agora o trap, por exemplo, cantar ostentação, cantar sobre bem de consumo, que a saída é o consumo, o enriquecimento de poucos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se estatisticamente 60% das pessoas que cantam trap ou 70% tivessem enriquecendo saindo da favela, eu ia ter que rever meus conceitos. Eu ia ter que falar, caraca, acho que a gente vai ter que se apropriar dessa economia aí e pensar numa estratégia, porque o bagulho tá libertando muitos dos nossos. Aí a gente ia trocar ideia com eles para falar, pô, mano, vamos fazer uma movimentação aqui e tal, mas essa não é a realidade, entendeu? Então, a enganação, né, a armadilha, o esquema por trás, é a gente não ficar dizendo que, tipo assim, a nossa vitória é pelo consumo e esses rap aí do Facção Central, do GOG, do Racionais, isso aí é coisa das antigas. Mentira. A favela tá aí para mostrar pra gente que tudo que foi cantado não é antigo. E, infelizmente, além de não ser antigo, eu acho que tá até pior. Entendeu? Então é isso. Fazer música pro que quiser, não precisa ter uma tese de doutorado. Tem que ter a tese de doutorado, tem que ter a dança, tem que ter o sentimento. Por exemplo, eu tava ouvindo um artista que eu me amarro, tava me atualizando das músicas dele. Eu adoro o Kid Cudi, cara todo experimental, transcendental, todo ombrado, com as músicas mais psicodélicas, e eu adoro isso. Mas eu também adoro ouvir A Paz Tá Morta, de Segurada no IML, A Marcha Funda e Prossegue. Não é porque é bonito, mas é porque nos conscientiza, nos educa, entendeu? Nos livra de muitas armadilhas. É isso que a galera tem que entender. Os raps conscientes, os raps de protestos, eles nos livram de armadilhas, eles são aliados do povo, entendeu? Por isso que é necessário ser feito. Maravilhoso, muito bom. Eu vou ler aqui os 2 últimos comentários, então, para a gente ir finalizando o nosso programa, que é isso, gente. Quando o papo é bom, a gente vai embora, né? Quer ficar aqui até... o Jonas Mateus aqui falando, boa reflexão, às vezes o cara vai para o baile não para problematizar, e sim para sair da neurose, exatamente. É isso, pô. Tanto que, pelo menos lá no interior de São Paulo, enfim, né, de onde eu venho, dia de pagamento a gente falava que era dia de pagode. Hoje é dia de pagode. Por quê? Caiu o dinheiro, todo mundo quer ir pro pagode, pô. As pessoas querem curtir, querem viver, tomar sua cerveja, dançar, curtir, namorar. É isso. Se conscientizar, ter mais, as pessoas querem se divertir. É isso, sair da neurose. Inclusive, a gente luta por um sistema onde a gente se divirta mais, a gente ganha mais e seja mais feliz. Isso aí, exatamente.
Meus queridos, olha, muito obrigada. Quero dizer que eu quero vocês novamente aqui no Cultura Brasileira, então vamos organizar aí essa conversa, que é sempre muito bom, sempre motiva aqui a nossa audiência, todo mundo participa, é muito bom ouvi-los, as reflexões que vocês trazem, o trabalho que vocês fazem, e então é isso. Mais uma vez agradeço a disponibilidade de vocês e estamos junto, inclusive na divulgação, o que vocês tiverem de evento, de artistas novos, enfim, coisas que vocês avaliem que é importante, a gente divulga aqui, a gente coloca na nossa agenda cultural, que a gente, à medida que a gente consegue, a gente vai trazendo também aqui divulgação de eventos, de artistas, né, do que está rolando aí na cena. Tá bom? Obrigada mesmo, mais uma vez. Muito bom. A gente que agradece, minha querida. Valeu mais uma vez aí, viu? Valeu todo Farol Brasil, toda a audiência, todos os flowzeiros que colaram, todas as pessoas que não nos conheceram. Cola lá no canal da Escola do Flow para conhecer nosso trabalho. Dá um salve aí, mestrão, também. E sobre trap Obrigado, rap, Thalita. só mais uma coisa. Sobre trap rap, só mais uma coisa. A galera, eu vi muita gente comentando aí a coisa mas a galera tá alienando, tá cantando ostentação. Rapaziada, aprendam com MC Mao Zedong. Existem contradições antagônicas e contradições não antagônicas. Nossas contradições com a molecada que está cantando ostentação, que está cantando os bagulho aí, a contradição não antagônica, e o bagulho é trocar ideia com eles. Bora que bora. É nóis. Gratidão mesmo. Fiquem na paz dos Panteras Negras, como eu sempre digo. Muito bom. Tem um trap muito bom, viu, gente? Que eu escuto que é pura ostentação. E começa, paga se quiser me ver, papo de milhão numa semana, paga se quiser me ver, e aí vai embora. E esse trap é muito bom, ele é pura ostentação, mas ele te leva para muita reflexão. Então vale a pena a gente se destituir dos nossos preconceitos mesmo, tá? É isso, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí sim, a gente partir para a nossa conversa aqui, para a nossa pauta do Cultura Brasileira.